Nós estamos aqui hoje em mais um Papo Fácil com o meu amigo Renato Citrini, da Samsung, gerente sênior de produto. Nós já conversamos inúmeras vezes. Contei hoje, falei para você, já foram 8 ou 9, com essa vai ser a 10ª. Então, muito obrigado, Renato, a gente poder conversar. A Samsung que me fez sair do meu jejum de produto de consumo. Está sendo uma delícia conversar com você sobre a família S20, que a gente teve um esquenta agora há pouco. Muito obrigado. Vamos falar um pouco disso aí para as pessoas. A gente que agradece, Xandó, é sempre um prazer estar aqui falando com você. E agora de uma maneira diferente, né? A gente aí tem a É, tecnologia à nossa disposição para também não perder a oportunidade de contar para todo mundo essas histórias. não, com certeza. A gente não tem aquela estética da câmera da gravação presencial, mas a gravação remota está valendo, o espírito do Papo Fácil é o mesmo, a sua simpatia, o seu conhecimento são os mesmos, então vamos embora. Para a gente começar, só para a gente ter certeza, se alguém que caiu, algum extraterrestre caiu na Terra hoje e não sabe o que é a família S da Samsung, em muito breves palavras, conceitua a família S frente a todas as outras linhas da Samsung e vamos falar da mudança de 10 para 20, enfim, vamos começar por aí. Então, vamos lá. Quando a gente, né, trouxe pela primeira vez um produto da linha S, né, foi o nosso produto principal na época. E aí, a partir daí, a gente vai trazendo ano a ano, né, a evolução desses produtos. Até o ano passado, a gente chegou na 10ª versão, foi o S10, e a gente meio considerou que fechamos uma década, né, e agora vamos partir para uma nova década. A gente muda, inclusive, a nomenclatura, né, em vez de fazer sequencial, como vinha sendo, a gente troca e usa o número do ano, né, para colocar o 2020, então vai ser o S20, né? Então a gente muda a Tá. nomenclatura, mas é meio que um marco para uma nova década. A gente traz produtos novos, é uma família nova, com uma outra intenção, com uma outra propriedade, né? Com avanços em hardware, avanços em software, avanços em inteligência artificial. Então a gente traz aí uma nova família e sempre, né, quando a gente fala de linha S, é o nosso topo de linha, é o nosso produto principal do primeiro semestre. E no segundo semestre, geralmente, a gente traz um produto da linha Note, que é também um produto topo de linha, mas com uma outra pegada, com uma pegada um pouco mais focada em produtividade, em quem quer realmente utilizar o smartphone para ajudar em tarefas profissionais, ajudar em tarefas do dia a dia, realmente quer extrair tudo, né, usar o smartphone como uma ferramenta de trabalho durante o dia inteiro. Não, com certeza. Eu não tive a oportunidade de comparecer no lançamento do S20, mas eu estudei bastante o assunto, ainda não pude tê-lo em minhas mãos, quem sabe. Mas, na verdade, é uma família que, na minha opinião, ela quebrou várias barreiras ou vários paradigmas, porque ela vem com um componente a mais, né? São 3 componentes da família S agora, 20, 20 Plus e Isso, 20 são Ultra. 3 modelos, isso. Que muda o tamanho e uma outra feature que tem a mais. Bom, o Ultra, na verdade, ele é o garoto musculoso da turma, é isso? O fortão. Isso, é. Isso, a gente tem S20, que é o, vamos dizer assim, de referência, aí um pouco melhor que ele o S20 Plus, e aí o melhor de todos, o S20 Ultra. Mas que compartilham essencialmente a mesma configuração. Muda um pouco mais de câmera aqui, um pouco mais de bateria ali, mas eles são essencialmente. O motor deles é praticamente o mesmo, né? Isso, grosso modo que a gente tem ali a mesma configuração, a parte de software também super parecida, não tem grandes diferenças. O que a gente tem, por exemplo, do S20 e o S20 Plus, ele ganha uma câmera de profundidade, aumenta um pouquinho a tela e aumenta a bateria. E aí a mesma coisa, a hora que a gente passa para o S20 Ultra, aí é um salto grande, uma câmera bem melhor, com mais recursos, né? E uma tela ainda maior. Então a gente começa em 6.2 de tela, 6.7 e 6.9. E as baterias também mudam, claro, você tem uma tela maior, você tem mais espaço físico, a gente consegue colocar uma bateria um pouco maior, então do S20 a bateria de 4.000 mAh, do S20 Plus é uma bateria de 4.500 e do S20 Ultra uma bateria de 5.000 mAh. Que mesmo com essas telas grandes, essas capacidades, elas conferem aquela autonomia, sossego para o dia inteiro, né? Assim, começando em 4.000, por exemplo, se você pegar a família S10, né, a família anterior, a gente tinha o modelo com 3.100 de bateria. Então a gente traz uma evolução aí, é mais, sei lá, Foi um salto, um bom 30% a salto mais de aí. bateria do que tinha, né, na versão do S20, do S10 anterior. A gente dá um salto no mínimo de bateria em 30%.
É. Bom, existem algumas pequenas diferenças estruturais que eu me lembre da família S10 para essa família S20. Vocês agora não têm o conector P2, mas acompanha na caixa do produto o Buds, não é isso? Ainda é assim que vem o produto? Não, ele O vem com fone? um fone de ouvido com fio também, Ah, não é mas com entrada adaptador. P2. Não, é a própria entrada USB tipo C. USB-C, entendi. Isso. Entendi. Então Não, eu você. confundi. É o Fold que vem com o Buds, né? Eu fiz O confusão Fold vem com agora. o Buds. Isso. O Fold vem, a gente está vendendo ele ainda, ele vem com o Buds. É um kit que vem com o Buds dentro dele. Por sinal, estamos gravando com o Buds. Eu vinha gravando com o fonezinho nativo com o fio do S10, aquele AKG, que é muito bom. Mas realmente dá muito mais liberdade aqui, se não ter fio pendurado aqui para falar, é muito bom. Não, você até esquece que está com ele, né? É, até esquece que está com ele, exatamente. Agora, eu tive a oportunidade de assistir a live de lançamento da família S do evento que teve lá em São Francisco. E eu me lembro que em algum momento houve a apresentação de uma pesquisa dizendo que, dentre os atributos que as pessoas mais buscam nos smartphones, são vários, mas a câmera é um que cada vez está sendo mais relevante, né? Isso deve ter meio que norteado o projeto da família S20, porque na parte de câmeras ele é simplesmente fenomenal, né? Tem a ver, para atender a demanda, e vamos falar um pouco das câmeras da família S20. Sim, é bastante. Cada vez mais as pessoas, né, querem usar a câmera para registrar todos os momentos, para gravar vídeo, para tirar foto, diferentes tipos de fotos. As pessoas cada vez mais curtem isso. E você entra nas redes sociais e vê as pessoas usando os diferentes recursos, seja uma foto panorâmica, seja uma foto com um fundo desfocado. É, e o que possibilitou isso, né? O smartphone trata isso de uma maneira muito simples para entregar para o consumidor, né? Quando você tinha uma câmera semi-profissional, você tinha que mexer em ajustes, geralmente ajustes manuais, etc., que eram difíceis. Necessitava de um conhecimento prévio de técnica de fotografia para conseguir essas coisas. Hoje, com os smartphones, isso ficou muito fácil. Você seleciona modos diferentes e você tem diferentes tipos de fotos, né? E a gente focou muito nisso, né? A gente evolui bastante as câmeras para toda a família S20, em comparação aos outros S, aos S10, a gente tem um salto aí bem significativo, tanto em resolução, quanto em tamanho do sensor, tanto quanto em recursos. Então, você tem uma câmera ali que realmente vai te dar possibilidade de capturar o mundo, a vida, esses seus momentos de uma maneira diferente, né? Bom, a começar pelo sensor, está sendo usado um sensor da Samsung que ou 64 ou 108 megapixels, é isso. E vamos falar porque esse sensor ele traz inovações técnicas que são minuciosas, mas o importante é o resultado, né? Ele tem aí maior tamanho, maior sensibilidade à luz, enfim, vamos falar um pouquinho dessas inovações. Então, o que a gente faz para S20 e S20 Plus, a gente tem um sensor, o sensor principal com 64 megapixels, né? E ele é maior fisicamente. Então, você tem maior resolução, ou seja, mais pontos, né, para formar a sua foto vai ficar mais detalhada, mas fisicamente ele também é maior. Qual é o benefício que isso traz? Né? Você tem mais qualidade na captura da luz, porque se for muito pequenininho, você tem interferência entre um pixel e outro, você começa a perder qualidade quando o sensor é muito pequeno. Trazendo um sensor maior, né, a gente traz mais qualidade. E quando a gente fala de um S20 Ultra, né, é um sensor muito maior, chega a ser quase 3 vezes maior do que um Poxa. S10 e de Note 10. Então, você tem uma outra situação, por exemplo, que um sensor maior ajuda muito, é quando você está tirando foto de ambiente com baixa luminosidade. Então, você tem ali o sensor maior trabalhando, né, pontos maiores, trabalhando a luz ali para registrar aquele momento, mas automaticamente a gente faz isso no S20 Ultra, uma função chamada nona binning. O que é isso? Ele junta 9 pontos, 9 pixels, viram um. Então, A aquela história de matriz você 3x3, né? 3x3 3x3. vira 9. E esses 9 que já são grandes, eles ficam maiores ainda, porque é como se você tivesse esses 9 formando um. Então você tem ainda mais qualidade, ainda mais luz vai entrar ali para perceber o que é a cor, o que é aquela imagem, para montar a imagem final. Isso ele faz de maneira transparente, você não precisa acionar isso, desacionar. De maneira automática, ele percebe que tem baixa luminosidade, ele vai acionar isso para que você não perca aquele momento.
Tá. Não, se eu não estou enganado, na família S10 era um pixel feito por 4, né? Era 4 para 1, ou não? Isso, Era a gente isso? chamava de era tetracell que a gente chamava. Eram quatro, Tetracell. fazia dois por dois. Agora a gente aumenta 2 um, por faz 2. 3 por 3, né? Então, não, inclusive nós falávamos antes, a abertura de que mais entra a luz da família S10 é a abertura 1.5. Na família S20 é 1.8, só que essa diferença pequena é com sobra compensado pelo o triplo do aumento do sensor e o nonabit, né, o 9 pixels para formar um só. Aí a luz vai vir luz em quantidade mais que suficiente, é isso? Isso, é mais que suficiente. Mas o que a gente, né, no fim do dia, o que a gente está fazendo é com que esse consumidor não perca aquela foto. E cada vez mais, você falou da pesquisa que a gente mostrou lá, que câmera é importante, né? Mas o que a gente vê, quando a gente aprofunda um pouco mais essas pesquisas, assim, as pessoas querem tirar fotos em ambientes cada vez mais, vamos chamar assim, de difíceis, cada vez mais desafiadores para a foto. É. Foto quando você está em movimento, quando você está andando, quando você está correndo, foto em baixa luminosidade. Então a gente traz, né, super estabilização. Quando você está Hum, correndo ou quando você está andando, né, sua mão vai balançando, você está em movimento. Então a gente tem uma super estabilização tanto de hardware quanto de software. Né? Então no hardware trabalha ali para ele compensar os seus movimentos. É isso. E no software também, né? Ele faz um recorte para que você tenha, né, aquele miolo da imagem que ele balançou menos, no final você tem uma imagem, né, um vídeo muito mais estável. Então a gente trabalha todas essas frentes, mas ouvindo muito esse consumidor, né? O que esse consumidor está querendo? Ele quer câmera, tudo bem, mas ele quer câmera para quê? Para tirar foto debaixo do sol ao meio-dia? Tá bom, isso era há um tempo atrás. Agora ele quer tirar é. foto à noite, ele quer tirar foto da cidade à noite, ele quer tirar Contra a luz, de todo jeito, né? contra a luz. Time-lapse, agora a gente fez o time-lapse noturno. Tem uma função do time-lapse Hum, noturno. Time-lapse é aquele que você deixa ele parado lá, sim. gravando um tempão, né? E É. aí ele faz um vídeo acelerado. Então você deixou lá ele meia hora, transforma isso num vídeo de 1 minuto. É incrível. Né? Só que É. o desafio ali é você conseguir capturar todos esses vídeos, né? Todos esses frames, e no final ficar um vídeo legal. E aí joga isso para a noite. Né? Então você tem uma dificuldade aí cada vez maior nesse desejo do usuário, né? Do consumidor, em Ele querer quer cada fazer vez isso. mais. É É. por aí que a gente Mas, ó, trabalha. mas eu tenho aqui um testemunho para fazer e uma pergunta para te fazer. É, tem cada vez mais recurso, tudo automatizado ou semi-automatizado. Tem câmera de grande angular, tem o telefoto com zoom híbrido, não zoom, tem uma série de coisas. Agora, algumas vezes o usuário ele não tem obrigação de conhecer tudo isso a fundo. Seria tão bom, mas tão bom se tivesse alguma coisa que tirasse um monte de foto, filmasse de um monte de jeito diferente. Será que a gente vai poder ter isso um dia? Já tem. Dentro do Já S20, dos tem? três modelos, a gente tem um dos modos da câmera, chama-se Single Take. Né? O Single Take Ah, é exatamente isso que você falou. Imagina que vai ter um momento ali que você sabe que é interessante, que vai ser legal, é um momento que você queira registrar. Eu sempre dou um exemplo do parabéns a você. Né? hum, Geralmente um convidado que faz essa foto do parabéns a você, porque se é filho de alguém, se é o aniversário de alguém, está lá atrás do bolo, né? Atrás da vela. Mas o que acontece? Você sabe que vai ser um momento que precisa ser registrado. Então você vai fazer o quê? Você vai tirar uma foto? Você vai fazer uma foto panorâmica? Você vai gravar um vídeo? Você vai fazer o quê? Com o S20, com toda a família S20, você pode acionar esse modo, né, da câmera chamado Single Take, e ele vai fazer uma captura de cerca de 10 segundos, né, do que está acontecendo ali, e no final vai te entregar, usando a inteligência artificial daquilo, em cima daquilo que você gravou, vai te entregar até 10 fotos, fotos diferentes, fotos de ângulo diferentes, recortes diferentes, fotos em preto e branco, foto com fundo que borrado, foto legal. panorâmica, e 4 vídeos. Então pode ser um vídeo normal, um vídeo original, um vídeo boomerang, um vídeo em preto e branco. Ele vai analisar aquilo que foi capturado e te entregar um pacote, né, um portfólio, um book, né, com essa diferentes maneiras que você registrou o mesmo momento, tudo de uma vez. Aí você escolhe. Aí você escolhe. Ficou fácil, hein? E na hora, aparece na tela, você gostou, você não gostou, joga fora essa, ou gostei de todas, armazena todas. Isso tem em toda a família 20, do S10, do Nos S20 três Plus e modelos você Ultra. tem. Isso, nos três modelos você tem essa funcionalidade. Não. E no outro extremo, você me contava que
Agora voltou o modo Pro para vídeo. Agora, aquele cara que é o escovador de bit de filmagem com smartphone, aqueles malucos que produzem conteúdo com smartphone, sabe? Você conhece o tipo, né? Tem alguns aí, tem um por aí. Tem alguns aí. Então, agora você voltou a ter a possibilidade de gravar no modo Pro, ajuste fino, balanço de branco, fixação de abertura, exposição, enfim, isso tudo dá para fazer agora. É só nos 3 modelos ou é só no Ultra isso? Nos três modelos você consegue fazer o ajuste que a gente tinha antes, né, para imagens, para foto, né, você põe no modo Pro para foto, você consegue fazer todos esses ajustes que você mencionou. Agora a gente consegue fazer para vídeo. Então eu mudo o ISO, balanço de branco, temperatura de cor, tem uma série de ajustes ali para quem é mais, né, quem quer aprofundar mais tecnicamente em trabalhar um vídeo diferente, essa captura vai ter já essa possibilidade. Não, a gente está falando meio que brincando, mas, por exemplo, eu gravo com 2 câmeras, o celular e outra. Às vezes eu percebo na edição exatamente que a tonalidade da cor não está exatamente igual. Eu, na edição, acabo meio que compensando. Mas ter um modo Pro é muito útil. E, ó, vamos pedir uma coisa aqui, falar perto para você. Pede para vir para o S10 também. Pô. O S10 também merecia ter o modo Pro para vídeo. Ah, vou passar esse seu pedido para o nosso pessoal de desenvolvimento para ver se a gente consegue fazer essa solução. Aí quando chegar eu te aviso, vou falar que foi ideia Não, sua. Vou dar o crédito para você. com certeza, não, mas acho que a ideia não é minha, não. Eu já vi várias pessoas falando. Mas a One UI é um exemplo. Ela foi lançada no S10 ou no S9? No S10. S10. Ela já foi para o S9, até para o S8. A família A já está com One UI. Sim, a hora que a gente tem alguma funcionalidade que seja só de software, é claro que o software também vai depender, se ele for muito exigente, ele vai depender um pouco do processador, um pouco do hardware, mas toda vez que a gente tem alguma funcionalidade que dê para colocar, que dê para derivar para as famílias anteriores, a gente faz isso, a gente mantém isso, né, como o smartphone, ele é como se fosse orgânico, ele permanece vivo, não é porque eu lancei que ele está pronto e não se mete mais, né? Ao longo da vida ele vai recebendo atualizações, vai recebendo melhorias, mais estabilização, então a gente tem um dispositivo que ele pode ser, mesmo depois de lançado, ele pode sofrer alterações, receber funcionalidades novas. Falávamos, o smartphone é um ser orgânico, ele vai evoluindo com o tempo. A gente vai trazendo, né, principalmente se for uma questão de software, que é só você né, instalar, fazer uma atualização, né, o que depende muito será que eu vou trazer alguma inovação para um nível de smartphone mais baixo, onde a memória não aguenta, ou o processador não aguenta, aí sim, a gente faz vários, né, infinitos testes de qualidade para que, não, até aqui dá para ir, daqui para baixo não consigo ir por questão de performance, por questão de memória, etc. Você me contava, e isso é importante registrar, não poderia deixar de falar isso nesse vídeo, a primeira fornada dos S20 Ultra tiveram uma dificuldade de focalização na câmera principal, por causa do tamanho do sensor, aí houve algum ajuste de software nas atualizações subsequentes, ou nas fornadas subsequentes, isso já veio resolvido. Isso é feito de uma maneira muito rápida, né? Quando a gente coloca essa questão aí que você colocou, foi detectada logo no início da pré-venda nos Estados Unidos, né? Então o time de desenvolvimento conseguiu trabalhar rápido, conseguiu soltar a atualização. Então, às vezes leva pouquíssimo tempo para a gente montar uma atualização, montar uma solução, entender qual é a questão, né, que está aí causando alguma dificuldade e aí solucionar isso. E aí, via uma atualização de software, isso pode ser corrigido facilmente. Não, perfeito. Bom, como eu imaginava, a gente estourou absoluta e completamente o tempo desse Papo Fácil, sempre assim com você, mas hoje mais ainda. Mas a gente não pode encerrar esse vídeo sem você explicar um pouquinho melhor a história dos diferentes telefotos das diferentes versões do S20, que são inovações muito importantes e têm características bem especiais, né? O que a gente tem, por exemplo, no S20 e no S20 Plus, né, onde você tem o sensor principal ali de 64 megapixels, a gente tem zoom de até 30 vezes. Você consegue aproximar bastante uma imagem, você consegue fazer fotos diferentes, ângulos ou detalhamento diferentes que antes você não conseguia. E quando a gente vai para o Ultra, né, então a gente teve uma solução interessante, porque a gente traz um sensor grande, um sensor de 108 megapixels, e um zoom de até 100 vezes. Então, para conseguir esse zoom de 100 vezes, o que a gente teve que fazer? Né? A gente tem o que é limitante, né? O principal limitante do smartphone é o tamanho físico dele. Né? Eu não posso
Por que o sensor não é maior igual uma câmera DSLR? Porque não cabe, né? Fisicamente não Não cabe. Porque cabe. não tem baterias maiores. Porque a bateria, né, ela tem um tamanho físico que ela precisa ocupar. Então, o que a É um gente vê... trade-off danado no projeto do celular, né? Tem Ele que é tudo... ficar, aumenta aqui, diminui ali, tem que achar um compromisso de otimização, né? Eu não sei se você já viu um celular aberto, ele é tudo espremidinho, tudo encolhidinho, um componente do ladinho do outro. Mas para a gente chegar nesse zoom de 100 vezes, o que a gente teve que fazer, né? O zoom, para poder trabalhar bem, né, para trabalhar números grandes, ele precisa de espaço físico, né, para que você trabalhe com as lentes e tenha esse aumento, essa aproximação. O que a gente teve que fazer foi, ao invés de colocar, né, as lentes empilhadas no sentido da espessura do smartphone, ele trabalha com um espelho que joga, né, reflete a luz para a lateral, então eu tenho a largura inteira do smartphone para trazer Entendi. outras lentes. E o sensor está também de lado, porque aí essa luz desvia, entra dentro do smartphone e corre ele, né, de lado no sentido da largura, não da espessura, para sensibilizar a imagem lá na outra ponta do sensor. Haja engenhosidade, né? Enfim, Haja mas de toda ingenuidade. maneira, tendo uma lente com um ângulo mais fechado, né? Que ajuda a capturar a imagem mais longe. E com a possibilidade de, por conta de muitos megapixels, ou 64 ou 108, cortar a imagem num tamanho um pouco melhor, isso é muito melhor do que você expandir digitalmente a imagem, que os pixels ficam grandes. Isso que as pessoas têm que lembrar. Qualquer vez que você vai usar uma câmera e você vai com a pinça lá, uma câmera que não tem telefoto, e você dá o zoom, você está aumentando, enquadradando os seus pixels, e aí você perde qualidade. No caso dessa implementação, não. Você está, como é tão grande, você está diminuindo um pouco o tamanho do corte e mantendo a nitidez original da imagem. Isso é muito legal. É uma sacada É, muito boa da Samsung. o que a gente falou lá no nosso evento de lançamento é que você tem um álbum de fotografias dentro de uma foto. Que você pode tirar, extrair diversos pedaços daquela foto que elas ficam ainda com uma boa qualidade para poder ser reutilizadas. Não, você não pega um 108 megapixels num ambiente externo, numa praia, que a luz vai ajudar muito a tirar uma boa foto. De uma foto de 108, você tem o cantinho, você tem o mar, você tem o barco lá no fundo, tem a mocinha de biquíni à direita, é tudo ali. Isso. Se você cortar em 9, né, um nono daquela foto ainda tem 12 megapixels. É muita É, resolução. é uma super de uma resolução, não, com certeza, com certeza. Bom, eu comentei com você, eu vou citar aqui, porque ele é um cara de muita relevância, o testemunha ocular, o nosso amigo Barba, ele falou que o zoom de 30x do Ultra, o híbrido, né? Você parece que não, você está fazendo um zoom ótimo, de tão perfeito. Claro que o 100, você já tem aí uma pequena degradação, mas mesmo assim, você consegue buscar o tijolo lá na frente, né? O vídeo do Bruno, você falou, né? Foi. O Bruno fez isso. O Bruno fez isso. Eu até vou ver se eu peço para ele. Bruno, me empresta essa foto para eu usar aqui. Vou ver se eu coloco a foto do Bruno aqui. Não, mas de toda forma, é uma evolução importante. A Samsung tem um problemão na mão, porque a cada geração vocês têm que queimar muita cabeça, queimar muito neurônio para se superar. Então, realmente a Samsung é um bom problema, né, Renato? Não, é super interessante isso, né? A gente pensa, poxa, chegamos no limite, o que será que a gente vai lançar, né, para a próxima versão? E a gente sempre busca, né, ter essa inovação, surpreender os nossos consumidores, surpreender o mercado aí com evoluções significativas. Não, maravilha. Bom, eu ao longo do vídeo aqui, eu vou, obviamente, estar ilustrando com fotos, eventualmente cards apontando para outros vídeos que sejam relevantes. Foi muito bom ter essa conversa com você. Como eu te falei, eu não tive a oportunidade de ir lá conferir em loco, mas conversar com você, auxiliado pelo vídeo dos amigos aí, de grandes produtores de conteúdo, eu posso dizer que eu acho que eu consigo passar na prova da família do S20. Brigadão, viu, Renato? A gente que agradece, André, é sempre muito bom falar aqui com você. E mais uma vez frisando, quebrando o meu jejum, voltando a falar de smartphone, mas regras existem para serem quebradas e regras também, se não tem exceção, não tem regra. É isso aí. Não é isso? A regra precisa estar aí para ter exceção. Exatamente. Tá bom, Renato. Esse foi mais um Papo Fácil com o grande Renato Citrini, gerente sênior de produto da Samsung. Renato, muito obrigado. Uma tremenda conversa, já está indo para mais de 20 minutos. Esse é um papo fácil, virou papo longo em vez de papo fácil. Tudo bem? Muito obrigado, até uma próxima vez. Obrigado, Xandão. Até a próxima. Um abraço. Um abração. Fique bem, seguro em casa, hein? Não É isso aí. sai. Fiquem em casa.
Tchau, gente.